Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os cordados, mais especificamente apenas sobre o subfilo Craniata, mas também não vamos abranger todos os craniatas. Vamos falar apenas até o início, aí os tetrápodes, que são os anfíbios. Muito bem galera, tem um grupo dentro dos cordados muito grande e diversificado, que é o vertebrata. Este grupo é monofilético, compartilha as características básicas dos cordados com os urcordados e cefalocordados, porém eles possuem diversas características novas. A denominação alternativa para este subfilo dos vertebrados é craniata, que descreve mais precisamente o grupo, pois todos eles têm um crânio, formado aí por tecido cartilaginoso ou ósseo. E entre estes há algumas espécies de peixes sem mandíbulas, que não têm vértebras. Os representantes mais basais dos vertebrados são popularmente conhecidos como feiticeiras. Consiste em um grupo inteiramente marinho. São saprófagas, se alimentam de restos orgânicos e também podem ser predadores. Possui apenas cerca de 70 espécies dessa a classe Myxine. Na sequência, nós temos a classe Petromizontida, que são as lampreias. Existem cerca de 20 espécies na América do Norte, onde metade delas não são parasitas de rechas e a outra metade são parasitas. Bem, agora vamos falar sobre os condrites. Com aproximadamente 970 espécies atuais nesta classe, é um grupo bem antigo que apareceu no período devoniano. Esse grupo é muito menor e menos diverso do que os peixes ósseos. Eles possuem órgãos sensoriais bem desenvolvidos, mandíbulas poderosas, musculatura para natação e seus hábitos predadores lhes garantiram sua sobrevivência. Eles possuem um esqueleto cartilaginoso. Essa característica é derivada, porque os condrites descendem de ancestrais que tinham ossos bem desenvolvidos. Embora o osso tenha sido perdido neles, os tecidos mineralizados de fosfato ficaram retidos nos dentes, nas escamas e nos espinhos. Quase todos os condrites são marinhos. Somente 28 espécies vivem em água doce. Com exceção das baleias, os tubarões incluem os maiores vertebrados atuais. O maior dele é o tubarão-baleia, que é comedor de plâncton, filtrador. Ele pode atingir aí até 15 metros de comprimento. Elasmon branqui são aí os tubarões e as arraias. São 13 ordens atuais de Elasmon branquios. Contém aproximadamente 937 espécies. Embora os tubarões sejam tímidos, na verdade, e cautelosos por natureza, alguns deles são perigosos para os seres humanos. Existem numerosos casos autênticos de ataques por tubarões brancos, anequins, tubarões-tigres, cabeças chatas e tubarões-martelos. A subclasse Holocéphale são as quimeras. É uma pequena subclasse. Elas também são conhecidas como peixe-rato. Elas surgiram de uma linhagem que derivou da linhagem dos tubarões, há no mínimo uns 380 milhões de anos. Existem apenas 33 espécies. Anatomicamente, as quimeras são muito parecidas com os elasmobrânquios, aí, os tubarões, as arraias. São os peixes ósseos. Surgiram no início ao médio período do Siluriano. É uma linhagem de peixes com endoesqueleto, ou seja, um esqueleto interno e ósseo, e deu origem a um clado de vertebrados que contém 96% dos peixes e todos os tetrápodes atuais. Os peixes deste clado eles têm sido tradicionalmente chamados de peixes ósseos. Esses peixes e os tetrápodes são unidos pela presença do osso endocondral, é um osso que substitui a cartilagem durante o desenvolvimento do animal. Possui aí a presença de pulmões e uma bexiga natatória, ou de uma bexiga natatória, derivado do tubo digestivo, entre muitas outras características. A classe Actinopterige são os peixes de nadadeira raiadas. Esses peixes canadeiras raiadas, eles são constituem um enorme conjunto, possuem mais de 27 mil espécies. Os primeiros actinoperígeos eram peixes pequenos, de olhos grandes, escamas grossas e com uma camada externa de um tipo de esmalte chamado ganoína.
Esses peixes tinham uma única nadadeira dorsal e numerosos raios ósseos, derivados de escamas sobrepostas pela extremidade. Bem diferente na aparência dos peixes de nadadeiras lobadas com os quais eles compartilhavam as águas do Devoniano. Os teleósteos são os peixes ósseos modernos, representam aí cerca de 96% de todos os peixes atuais e aproximadamente metade de todos os vertebrados. A classe Sarcopteridae são os peixes com as nadadeiras lobadas. O ancestral dos tetrápodes encontra-se em um grupo de sarcopterídeos extintos, chamados de Riptidistia, o qual inclui diversas linhagens que floresceram em água doce e áreas costeiras rasas na era paleozoica superior. Todos os antigos sarcopterídeos tinham pulmões, assim como brânquias, e uma cauda do tipo heterocerca. Contudo, durante a era paleozoica, a orientação aí da coluna vertebral modificou-se de tal forma que a cauda tornou-se simétrica, denominada de difcerca. Atualmente, o clado dos sarcopterídeos é representado por somente 8 espécies de peixe. E finalmente os tetrápodes. Como eu disse no início do vídeo, nós não vamos falar sobre todos eles, e sim apenas sobre os anfíbios. A relação evolutiva entre os primeiros grupos de tetrápodes permanece controversa. Várias linhagens extintas, além da Lysanfíbia, os anfíbios modernos atuais, formam um grupo denominado Temnospondylos. Este grupo geralmente apresenta 4 dígitos em cada um dos membros anteriores, em vez de 5, característicos da maioria dos tetrápodes. Os lisanfíbios surgiram durante o Cambriano e diversificaram-se mais tarde, provavelmente no Triássico superior, originando os ancestrais dos 3 grandes grupos de anfíbios mais atuais, os sapos, as salamandras e as cecílias. Vamos falar agora sobre os anfíbios atuais. Os 3 ordens de anfíbios atuais compreendem por volta de 6.770 espécies. A maioria compartilha adaptações à vida na Terra, incluindo um esqueleto reforçado. As larvas dos anfíbios, bem como algumas salamandras adultas, utilizam um sistema ancestral de linha lateral para fins sensoriais. Mais adultos aí que passaram pela metamorfose utilizam um epitélio olfatório remodelado para o olfato e o ouvido para distinguir os sons. Ancestralmente, na história natural dos anfíbios, os ovos são aquáticos e eclodem, dando origem a uma larva aquática que utiliza das brânquias para respiração. Uma metamorfose se segue quando as brânquias se perdem. Os anfíbios metamorfoseados eles vão utilizar a respiração cutânea na Terra e muitos vão ter pulmões que existem durante a fase larval deles, porém eles são ativados para a respiração aérea aí durante a fase da metamorfose. Algumas exceções importantes incluem as salamandras, que não sofrem metamorfose completa e mantêm essa morfologia larval permanentemente aquática ao longo de toda a vida. Algumas cecílias, algumas rãs e outras salamandras vivem inteiramente na terra e não apresentam uma fase larval aquática. Ambas as alternativas são condições evolutivamente derivadas. As cecílias pertencem à ordem Gnomophiona, são apoda. A origem contém aproximadamente 190 espécies de animais alongados, sem patas e usam a sua cabeça para fazer as galerias no solo, onde elas permanecem. Comumente são chamadas de cecília. Elas ocorrem nas florestas tropicais da América do Sul, da África, Índia e no Sudeste Asiático. As cecílias não têm membros, mas sim um corpo longo e esguio. A ordem Urodela são as caudatas, são as salamandras. A ordem Urodela ela compreende aí os anfíbios com cauda, certo? Aproximadamente 620 espécies de salamandra. Elas ocorrem em quase todas as regiões temperadas do hemisfério norte, sendo abundante e diversas na América do Norte. Elas também ocorrem em áreas tropicais da América Central e do Norte da América do Sul.
As salamandras são tipicamente pequenas. A maioria das espécies norte-americanas tem comprimento menor de 15 centímetros. Algumas formas aquáticas são consideravelmente maiores, como as salamandras gigantes japonesas, que elas chegam a comprimentos maiores de 1,5 m. A maioria das salamandras tem membros anteriores e posteriores de tamanho semelhante. Elas são carnívoras, tanto na fase larval quanto na fase adulta. Elas capturam minhocas, pequenos artrópodes e moluscos. E por fim, aí, os sapos e rãs são da ordem Anura. Com aproximadamente 5.970 espécies, são para a maioria das pessoas os anfíbios são os mais familiares. A Anura é um grupo antigo, conhecido do período Jurássico, cerca de 190 milhões de anos atrás. Os sapos e rãs ocupam uma grande diversidade de habitats. Entretanto, a sua reprodução aquática e sua pele permeável os impedem de se afastar muito longe de fontes de água. O nome dessa ordem, Anura, é dado pela característica da ausência da cauda nos adultos. O maior anuro conhecido é o Conraua-Golia, que é localizado na África Ocidental. Ele mede cerca de 30 centímetros de comprimento entre a ponta do focinho até o ânus. E esse gigante se alimenta de animais do tamanho de ratos e patos. É isso aí, galera. Espero que tenha sido bem claras as ideias. E falou!